Olá pessoal, como eu havia dito, então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Paulo Novaes, que é procurador do Estado, que vai nos falar as funções do procurador e o trabalho que ele tem feito em nossa região. Dr. Paulo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aí para o nosso bate-papo. Bom dia a todos, bom dia Wagner, dileto amigo, bom dia equipe técnica. Agradeço demais a consideração e a oportunidade de falar um pouco da Procuradoria-Geral do Estado, o órgão de defesa dos interesses do Estado de São Paulo, ao qual eu pertenço há 29 anos, com muito orgulho. Primeiro, quem que é Paulo Novaes? Paulo Novaes? Bom, esse Paulo Novaes, já que estamos em Avaré, cidade, que tem muitos Paulo Novaes. É verdade, tem esse outro diferencial. Eu sou natural de Lucélia, região de Presidente Prudente, uma pequena cidade da região de Presidente Prudente. Me formei em Direito na faculdade, na Instituição Toledo de Ensino de Bauru, acredito que... A mesma faculdade. E me formei em 1990, iniciei o estágio nesse mesmo ano, uns 2 meses antes de me formar, e fui aprovado no concurso para estagiário da Procuradoria, e permaneci durante 2 anos após a minha formatura no estágio. Naquela época ainda era permitido. Até novembro de 1992. Nesse mesmo mês, de novembro de 1992, 5 dias após o meu descredenciamento, eu fui aprovado no concurso para procurador do Estado. Então, em seguida, em fevereiro de 1993, eu tomei posse e, a princípio, fui trabalhar em Sorocaba. Fiquei lá durante 6 meses, depois em Botucatu durante 1 ano e em 1994 eu vim para Avaré, onde assumi a seccional e onde encontro a trabalho até hoje. Durante um período de 2009 a 2010 eu fiquei na Regional de Sorocaba, ocasião em que eu exerci a chefia da unidade e com a minha classificação mantida aqui, logo em seguida retornei e hoje continuo aqui exercendo a defesa a representação jurídica da Procuradoria do Estado no âmbito da seccional de Avaré e da seccional de Botucatu. Esse âmbito seccional de Avaré e Botucatu, quantas cidades, Paulo? Comarcas, são 6 comarcas que eu atendo. Botucatu, Avaré, Itaí, Itaporanga, Taquarituba e Paranapanema. E os municípios, né, que abrangidos por essas comarcas. Aproximadamente 14 municípios. E, nesse caso aqui, qual é a função do procurador? Primeiro é um concurso público, não é? Tem que ser formado em Direito e é um concurso público. É um concurso público composto por 3 fases. A primeira fase é a fase escrita, a fase de testes de múltipla escolha. A segunda fase escrita, com questões discursivas e uma peça prática. E a terceira fase, que é o exame oral. É um concurso que não exige tempo de exercício de advocacia ou trabalho em órgãos públicos. Exige apenas para o ato da posse estar inscrito na OAB e já ter o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Legal. E o que o procurador faz, simplificando? O procurador faz a defesa do Estado. Nas ações em que são propostas contra o Estado, o procurador faz a defesa, contesta as ações, apresenta os seus recursos quando há alguma condenação. E naquelas ações em que o Estado compõe a parte ativa, onde ele exerce a ação como autor, nas execuções fiscais, na cobrança de impostos, hoje dos débitos que são inscritos na dívida ativa, que hoje a competência, inclusive, da inscrição dos débitos na dívida ativa é uma competência outrora pertencente à Secretaria da Fazenda, hoje é da PGE. Então, nisso tudo, o procurador atua. Outra área de atuação dos procuradores, eu não atuo nessa área, mas meus colegas que estão nas consultorias da capital, ou mesmo nas consultorias das autarquias de regime, inclusive de regime especial, como as dos hospitais universitários, eles desenvolvem a área consultiva. Todas e quaisquer dúvidas relacionadas à administração pública no âmbito legal,
todas essas questões são dúvidas que surgem, são dirimidas por procuradores que atuam nessas áreas dando seus pareceres, em todas as secretarias do Estado, da administração direta e suas autarquias. Em licitação, tudo, né? Tudo. Porque eu lembro que na Secretaria de Segurança há os seus colegas procuradores que toda a licitação era encaminhado para lá, até depois deles montarem um projeto lá, que ficou muito interessante, que tem caso que era repetitivo. Sim. Então, ele já tinha um padrão de como fazer. Exatamente. E, inclusive, essas as licitações, esses pareceres que são exarados nessas licitações, permitem, inclusive, a própria consecução das atividades do Estado. Até a própria existência do Estado depende muito disso, desse respaldo jurídico que a Procuradoria-Geral do Estado fornece às entidades, aos órgãos e ao próprio governo do Estado, através da assessoria jurídica do governo. Regularizar. Uma outra pergunta que as pessoas confundem muito é o procurador do Estado e o defensor público. São coisas distintas. São coisas distintas. Até 2006, a Procuradoria do Estado, ela desempenhava a atividade de defesa do Estado, pessoa jurídica e direito público, e também a assistência judiciária gratuita às pessoas que comprovassem a sua hipossuficiência. Com a criação da Defensoria Pública, então, foi criada uma nova carreira, agora sim, específica para cuidar dessa questão social relevantíssima e que o Estado de São Paulo foi um dos últimos a implementar, apesar da Procuradoria-Geral, a Procuradoria da Assistência Judiciária prestar um trabalho de excelência, havia a necessidade da criação da Defensoria, conforme o próprio mandamento constitucional. E ela foi criada. Inclusive, aos procuradores do Estado, à época, foi dada a oportunidade de optar em permanecer na Procuradoria ou migrar para a nova carreira que estava sendo criada. Uma parte permaneceu, inclusive que exercia atividade na área da assistência, outra grande parte foi para a Defensoria. E daí em diante a Defensoria passou a fazer seus concursos públicos também e dotar os seus quadros, dotar a sua carreira de estrutura, da estrutura que a gente conhece atualmente. A Defensoria, ela não tem em todas as comarcas. E Procuradoria tem? A Procuradoria nós não temos em todas as comarcas, mas nós temos na Procuradoria do Estado, no âmbito do interior do Estado, nós temos 12 regionais e 27 seccionais. E sim, mas é coberto tudo por procurador. Tudo. Por exemplo, Itaí não tem uma procuradoria, é Avaré, mas o procurador, você no caso, sai de Avaré e toma conta lá. No caso de Itaí, Taquarituba, Paranapanema, Itaporanga é o seguinte, nós temos ações do contencioso geral e do contencioso tributário fiscal. Essas ações do contencioso tributário fiscal, essas comarcas que acabei de citar, são atendidas por mim. As ações do contencioso geral, ações de desapropriação, ações de reintegração de posse, todas as ações residuais, acidentes de trânsito, todas essas ações são atendidas por colegas que atuam na área do contencioso geral e que ficam em Bauru. Agora, em caso de audiência, de necessidade de comparecimento do procurador, como eu atuo aqui na seccional de Avaré, eu compareço, eu acompanho essas audiências, acompanho isso para os demais colegas. É um trabalho integrado, afinal de contas, o procurador, através do concurso público em que ele é aprovado, ele tem procuração para atuar em quaisquer processos no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Tanto aqui no Estado de São Paulo, no interior, na capital, e na procuradoria que nós temos em Brasília. E a Defensoria, onde ela não vai, onde ela não chega, são os advogados, né? Que daí através do convênio Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, todas as pessoas são atendidas por advogados, ou credenciados junto à Defensoria Pública ou os próprios defensores. Muito bem. No próximo bloco, continuaremos conversando com o Dr. Paulo para ele falar em alguns casos que ele atuou como procurador do Estado. Aguarde e voltaremos já.